Entonces, aquí estamos descendo para entrar na barcaça. Bom dia, hoje é o dia 2 de março e hoje vamos tentar chegar na Terra del Fuego. Ontem o vento estava absurdo, vento de 70, 80 km por hora, então preferi descansar em vez de ficar me matando. Então estamos listos para partir. A moto está ok. Outro dia eu limpei a corrente, enchi o pneu, enchi o tanque. Hoje está o clima meio nublado assim, mas tudo bem. Estou usando o celular aqui dentro, que não é o ideal, que o suporte aqui quebrou na ida a Cabo Virgem. Então vou ter que comprar outro, não sei aonde. Late start today, né? A gente saiu 10 horas, bem atrasado. Ontem foi um dia preguiça, não estava nem para sair do hotel com o vento. Fiquei vendo os filmes em espanhol, acompanhando o jornal e esperando, fazendo umas coisas no computador, arrumando a moto, descansando. Jantei no restaurante britânico que tem ali, muito bom, para quem quiser, aqui em Rio Gallego, na Avenida San Martín com Nestor Kirchner. Sentindo a corrente que bate, não sei porquê, acabei de arrumar, estranho, não sei que de barulho é esse. Vamos ver. Você tem que puxar a corrente. Salto motosserra, motorcycle open 5 km. Questo mi sembra un pochettino più meglio. Pum, tipo do lado de onde eu tava. Tá bom. Aprende, seu imbecil. E tem outra coisa, agora são 10h30. Fronteira fecha meio-dia. Estou quase virando um local aqui, tipo um esperto de Rio Gallego. Olá, é Marcelo. Tudo bem? Que me gustaría como tensar la cadena. Penso que está como batendo un poquito. Tengo la llave Tengo Se vocês não la tener, que é las 36. Vou para Ushuaia, mas antes eu queria irme para Camarones, Porvenir, mas em Chile, como uns 1000 quilômetros, então pensei era melhor dar uma tensada na corrente. Muitas graças. Quanto que lhe devo, por favor? Por favor, é teu tempo. Posso dar-te uma pegatina aqui, um adesivo? Não sei. Sim. Alguma coisa tem que dar-te, amigo. Tá bem? Muitas graças. Solo sempre. Sempre não, mais ou menos. Sempre me encontro com alguns amigos pela ruta, assim. Faço novos amigos. Muitas graças, hein? Suerte. Vê se pode. O cara nem cobrou. Foda. Que horas são? Chega em cima da hora. Como são 11 horas e demora 1 hora para chegar lá, meio-dia eles fecham pro almoço, justamente. Então também vou fazer o almoço, tipo, vou tomar um café, o que eu posso fazer? Gastar meia hora, resolvido está. Realmente precisava tensar la cadena. Expedição IPF, posso mudar o nome da expedição, que é Expedição IPF. Fizemos os necessários ajustes, arrumamos a bateria, a corrente, e agora eu lhe mandei a mensagem para a Ducati. Falaram que realmente 5 anos a bateria até durou demais. Então é o seguinte, em vez de dar aquela volta, que são cerca de 1.200 quilômetros na parte isolada da Terra do Fuego,
Vou para Rio Gallego, Rio Gallego não, para Rio Grande, para ver se eu encontro lá. Conversei com o mecânico aqui, o Marcelo. Ele falou que isso acontece aqui pelo frio e porque a bateria já durou bastante. E como a bateria é uma coisa delicada, porque ela pode deixar você na mão do nada, então melhor a gente correr atrás disso. Foi outro vacilo meu, então vamos descer. Vai demorar 43 minutos. Chegamos lá 1h da tarde, vamos ver se está aberto ou fechado, se vai ter algum problema ou não. Até agora fizemos 5.783 quilômetros. Um lugar para comprar bateria aqui, em Rio Gallego. Mas ele falou que não tem bateria boa aqui. E se, na opinião dele, 3 opções. 3 ou 4 opções. Então procurar em Rio Grande, procurar em Ushuaia. Se não encontrar lá, a gente pode pedir ela, a bateria, posso pedir ela pelo Mercado Livre e mandar entregar no talher dele, na oficina dele. Olá, bom dia. Oi? Até Ushuaia, mas hoje penso que vou hasta Rio Grande. Graças. A última opção também é ir até Punta Arenas, que lá tem Motoventura, no Chile, um ponto de referência para motociclista na Patagônia. Chegando no Passo Integração Austral, estacionamento, caminhões, ônibus, automóveis. Vamos ver. Muito rápido, até demais. Vou deixar esse aqui na mão, aqui para fazer a aduana de Chile. Tá um frio do caralho, mas Terra del Fuego, né? Antártica está do lado. Sembra addirittura che sta nevicando. È sempre il solito casino. Guarda un po' cosa ci abbiamo qua. Fantastica R4 come quella del nonno, che poi abbiamo ereditato. Bellissimo, c'è anche le ruote off-road. Cioè com'è che non si smonta comunque. Piena come un uovo, obviously. Grande. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está cerrado? Sí. Este sí, pero podés adelantar el de allá. El primer búnker. ¿A dónde? Container. Este container marrone? Sí. ¿Qué es ese? ¿Este es la inmigración? Sí, y esto es como sanidad, no sé. Son Ah, cosas ok. distintas, pero este es Bueno, para- muchas gracias.
Dove cazzo? Chiuso per pranzo. Dove estão todos? Usuário ingressando, passo 1, container, transportistas e particulares. Huh? You think it's closed? Maybe because it's lunchtime, you know? But it's a border. A las 2? Alla 2 apre? Ah, va bene, alle 2 o'clock PM. Non possible che il medio de it's impossible the half part of personal going to eat midi las dos et l'autre partie de personal going to eat la 1h. Borders are always like that. Crazy. Italy. So let's wait. Where are you from? Francia. Is that your car? No. Okay. I'm going to hiking. You hitchhiking by that car? Yeah. I have one like that, but blue like your jacket. It was my grandfather's car, and when he died, I take this. Yeah. It was gorgeous car. Finalmente, o posto sanitário abriu e foi a vez de passar pelo controle. Devido à pandemia da Covid-19, a imigração requer um controle sanitário, verificando a vacinação de todos os viajantes. Sem a comprovação, não é possível seguir adiante. Depois de 2 horas e meia, consegui passar a aduana argentina e chilena. Agora vamos tentar pegar a barcaça. Welcome to Chile! Já dá para ver o estreito lá. E passamos mais uma vez direção sul. Agora rapidinho a gente chega lá na barcaça. Agora alguém tem que me explicar por que não dá para ir direto. Por que as fronteiras aqui são desse jeito? Agora para ir para o Argentina, tem que sair da Argentina, entrar no Chile, sair do Chile, entrar na Argentina, aí você chega em Ushuaia. Não sei por que não tem um caminho direto. Assim, não sei por que fizeram esse... Se você pensar América Latina, assim, no final, não sei por que está cortado desse jeito. Vai ser feito para complicar isso. Tem que dar uma pesquisada para entender. 10 graus, 3h40 da tarde. Nossa, hoje fazendo recorde de atraso. Lá na Argentina, tipo, quase que chutaram a gente fora de tão rápido. E a aduana chilena, quando a gente chegou, tava fechada, estavam higienizando, almoçando e higienizando. Olha lá o Estreito de Magellan. Punta Delgada. É lá que a gente vai. Aquela barcaça chegando. Então, Cerro Sombreiro são 60 km, tem a barcaça, e São Sebastião 165, que não vamos conseguir fazer hoje, não vou conseguir. Então vou ter que dormir em Cerro Sombreiro. Vamos ver a previsão do tempo. Está de noite. Choveu de manhã. Agora não, até meia-noite não vai chover. Tá bom. Chegando na fila da barcaça, parada de caminhão. O cheiro de mar é impressionante. Delícia. Adoro esse cheiro de mar. Tem uns colegas de moto. Olá. Buenas. Bien, ¿y tú? ¿Tienes barcaza? Bien. Uma pergunta, como que paga, hein? Cuando subimos me parece que se paga en efectivo. Efetivo de qual país? De Chile? De Argentina? Qual moeda? ¿Qué moneda? Chilena y argentina. Ah, bueno. Arriba Arriba. se paga. Sí. Bueno.
Muchas gracias. Argentina creo que 2.000, 1.500. Bien. Más o menos. Ok. Solo la moto. Olá. A la moto vamos ali ou aqui? Ali? Sí, que por ahí, ¿no? Buenos. Sim, onde estão as outras motos? Fica na ponta da fila. E de onde viaja? Buenos Aires. Buenos Aires. Eu de São Paulo. São Paulo, em Brasil. Eu sou italiano. Me vivo em São Paulo, mas sou italiano. Então, aqui estamos descendo para entrar na nossa casa. Estreito de Magalhães. Olha isso, galera. Olha isso. Esse negócio escorrega pra caramba. Já estamos indo. Pronto, travou. Listo. Ver onde que paga. Olá. ¿Dónde que paga? ¿Al frente? Ah, gracias. Ao voltar à moto, começo a trocar ideias de viagem com um chileno, José Luiz. Contei a ele sobre a minha ideia de explorar partes remotas da Terra del Fuego. E por coincidência, ele é da região e conhece muito bem esses lugares. Ele compartilha dicas valiosas, contatos e até mesmo a possibilidade de me hospedar na casa dele, caso eu consiga chegar até lá. Pronto, chegamos na Terra del Fuego. E agora vamos ver para onde que a gente vai. Ilha de Terra del Fuego. Bonito esse vale assim, né? Agora vou continuar a nossa viagem. Cada um no seu ritmo, com seu objetivo e destino final em mente. Encontro novamente os motoviajantes argentinos do Passo Austral. E dessa vez, o argentino que viaja sozinho está acompanhado por 2 casais jovens que viajam em motos pequenas e carregadas. Eles estão abastecendo a motos com galões de gasolina à beira da estrada. Pergunto se precisam de algo e depois continuo a minha viagem. O destino quis que nos encontrássemos novamente adiante, na ACA IPF do Passo San Sebastián. Tanto eu quanto eles estavam pensando em ficar lá, mas não há vagas disponíveis. Ao contrário dos mais jovens, não estou querendo dormir no gramado do posto IPF. Não dessa vez. Acabei de fazer a aduana chilena, agora 15 km chega a Argentina. Aqui era todo ripio quando vim a última vez. Agora está todo asfaltado. Bacana.
Tá um frio danado. São quase 9 horas. Não tem hospedagem aqui. Então estou seguindo com esse argentino aqui na frente. Até Rio Grande, são 80 quilômetros. Toma cuidado com os guanacos. Não gosto de viajar à noite, mas não tem opção hoje. Assim, eu e o Gonzalo, agora sei o nome do cara, saímos rumo ao Rio Grande, com o anoitecer se aproximando. 1 hora de estrada, cansados e impacientes. Vamos ver se há um lugar na motopausada Motorcycle Fim del Mundo. Chegamos em Ushuaia, olha. E só para você lembrar, as Malvinas são argentinas. Just to remember you about that.